Nós acabamos de estudar a teoria sobre a classe de palavras que expressa circunstância, que seria o advérbio. Inclusive, eu disse para vocês que se a prova falar em circunstância, está falando de advérbio. As circunstâncias têm, na verdade, a ver com o sentido que aquela palavra estabelece dentro do texto. Então, vamos ver aí algumas questões da Fundeb a respeito de advérbio. A primeira delas está aí, ó. Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, não há uma palavra que sugere uma ideia de circunstância. Veja que o não está negritado e ele te direciona a procurar uma alternativa em que não exista circunstância, ou seja, não exista advérbio. Eu tenho 4 alternativas, 3 delas apresentam uma circunstância, um advérbio, uma delas não. Vamos procurar então a que não tem advérbio. As galinhas agora estão nos dando troco. Ora, agora dá ideia de circunstância de tempo. Quando elas estão dando troco? Em que momento? Em que circunstância? Circunstância de tempo. Na letra A, existe uma palavra que denota circunstância. Na letra B, elas estão submetidas a grande padecimento. Pera lá. Submetidas está ligado a elas. Vamos ver lá? Grande está ligado a padecimento. Vamos entender? Se eu te perguntasse nessa letra B se existe um qualificador, será que submetidas exerce a função de qualificar o pronome elas? Não. Embora haja concordância, eu não tenho aqui uma noção de qualificação, de caracterização. Aqui eu tenho a ideia de que elas são submetidas, elas são levadas a um grande padecimento. E, de fato, grande está ligado a padecimento. Não é qualquer padecimento, sofrimento, é um grande. Agora, esse grande aí, ele não dá ideia de circunstância. Ele, na verdade, ele funciona como um adjetivo, já que se liga a um substantivo padecimento. Vamos entender? Parece que nessa frase não existe circunstância. Aqui nós temos a palavra grande, que não expressa circunstância de tempo, modo, lugar, mas está ligado e especifica o substantivo padecimento. Parece que a resposta é letra B. Vamos confirmar as outras? Hoje, as galinhas caipiras são preferidas. Hoje, circunstância de tempo. Quando, em que situação, em que circunstâncias as galinhas são preferidas? No momento atual. Hoje, advérbio de tempo, palavra que exprime circunstância. Inclusive, vale lembrar, e aí nós vamos associar em um conhecimento que vamos trabalhar mais à frente, é que esse hoje está virgulado exatamente por ser um advérbio. Nós sabemos que a ordem canônica, a ordem direta do português, pressupõe uma frase com sujeito, verbo e complemento. Quando o advérbio está antes do sujeito, está deslocado para antes do sujeito, ele pode ser virgulado. Vamos discutir mais à frente quando a vírgula é obrigatória e quando ela é facultativa. Na letra D está lá, vírus aviários sempre existiram. Sempre está ligado a existir. Sempre é uma palavra que especifica a ação de existir. Eu posso, inclusive, indicar a frequência com que ela existe sempre. Isso aí também é uma palavra que exprime circunstância. Dessa forma, temos como resultado letra B. De fato, na letra B não existe uma circunstância. Nós temos uma palavra que funciona como um adjetivo, uma palavra que é um adjetivo, mas não temos aí a circunstância. Vamos para uma outra questão. Assinale a alternativa em que a palavra destacada na frase transcrita não expressa uma ideia de modo. Uma outra forma de se cobrar a mesma coisa. Expressar a ideia de modo, modo é circunstância. Portanto, eu quero uma palavra, uma frase, em que não haja circunstância de modo. Eu tenho 4 alternativas, 3 expressam modo, uma delas não. Vamos ver isso aí? Letra A. De repente, ele se levantou, espreguiçou-se, abriu a boca. Posso dizer que ele se levantou repentinamente, de repente? Engraçado que a gente tem a mania de achar que todo advérbio que a gente não consegue classificar, que é um advérbio de modo. Não é bem assim, não. Quando eles falarem expressa circunstância de modo, no geral, a gente consegue visualizar a maneira como a ação foi realizada. Por exemplo, se eu dissesse aqui para vocês, Joãozinho chegou lentamente, a gente imagina uma ação devagar, uma ação lenta. Agora, se eu digo para você, infelizmente, Joãozinho não veio. Esse infelizmente, ele não está dizendo a maneira como a ação foi realizada, mas uma impressão minha sobre a frase ou sobre o verbo indicado na frase. Infelizmente, João não veio, quer dizer, eu não achei bom o João não ter vindo, certo? Só que na letra A, nós temos aí, ó, de repente ele se levantou. Dá para visualizar que foi uma ação repentina?
até teoricamente rápida, de supetão? Parece que o de repente, de fato, é um advérbio de modo. É a maneira como ele levantou, repentinamente, de supetão. Letra B. Notei que agora fechar os olhos e parecia dormir. Agora é um advérbio. Está ligado ao verbo fechar. Mas espera lá. É o modo como ele fecha os olhos? Ou é nesse momento, agora? Circunstância de tempo. Ora, quando eu falo que notei que agora ele fechar os olhos, neste momento, neste instante, isso aí é circunstância de tempo. Nós temos aí como resultado a letra B. Mas vamos continuar. Um homem que falava baixinho. A maneira como ele falava bem delicadamente, baixinho. Poderia falar alto também, tanto faz. Isso é o modo como ele realiza a ação. Vamos lá na letra D. Veio se aproximando devagar. Devagar também dá para visualizar uma ação feita calmamente. Dessa forma, temos como resultado a letra B. Temos uma última questão muito tranquilinha, mas na hora da prova, às vezes um detalhe pode fazer vocês errarem. Em todas as alternativas na frase transcrita, há palavra ou expressão que denota tempo. Denotar é significar, apresentar o sentido de tempo, exceto em. Vejam que Fundep gosta muito de não, de exceto, que na hora da prova com nervosismo pode trazer confusão. Você, como um bom candidato, vai traduzir esse enunciado para não errar. Eu quero aquilo que não é tempo. Letra A. Depois me olhava e se deitava. Posso dizer que ele olhava depois? Não agora? 1 hora depois, 2 horas depois? É um instante, um tempo sequencial? Ora, depois da ideia de tempo. Letra B. Nunca mais voltei a ver esse cão. Eu voltei a ver esse cão quando? Nunca mais. Nunca mais é ideia de tempo. Nem hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Nunca mais. Eu concordo com você que o nunca sozinho dá ideia de negação. Mas nunca mais te quero? Dia nenhum. Portanto, ele denota sentido de tempo. Veja que o enunciado fala palavra, depois, ou expressão, nunca mais. De fato, nunca sozinho é negação, mas é intensidade, mas é expressão junta da ideia de dia nenhum. Portanto, expressa, significa, tem noção de tempo. Na letra C está lá. Pousou a cabeça entre as patas dianteiras e ficou ali. Entre as patas dianteiras é o lugar onde ele pousou, onde ele colocou a cabeça. Portanto, a ideia expressa a circunstância de lugar. E ficou ali, ali também é lugar. Aqui, ali, lá, o lugar onde ele, na verdade, se encontra. Nessa letra C, a gente não tem circunstância de tempo, a gente não tem palavra ou expressão que denota, significa tempo em que a ação foi realizada, mas lugar. Parece que a resposta é letra C. Vamos confirmar na letra D. Sempre que fazia isso, levantava as orelhas procurando estudar melhor. Aqui tem um erro. É sempre que fazia isso, levantava as orelhas procurando escutar melhor. Vamos ver aqui numa construção. Sempre que fazia isso, dá ideia de tempo. Sempre, frequência, todo dia, toda hora, todo momento. Dessa forma, temos como resposta a letra C.